Fala aí, concurseiro, professor Jean Valrim na área. Vamos aqui estudar agora a Lei Orgânica do município de Belo Jardim, Pernambuco. Professor, como é que é o estudo da lei orgânica, como é o estudo das leis municipais? Veja, eu gosto muito de alertar o aluno com relação ao estudo de leis municipais. Leis orgânicas se incluem, né? Mas, vamos lá, vamos por partes. Lei orgânica nada mais é do que a Constituição do município. Da mesma forma que nós temos a Constituição Federal, Constituição Estadual do Pernambuco, a gente também tem a Constituição do município, só que ela é chamada de lei orgânica. Ela é votada pela Câmara dos Vereadores em 2 turnos, né, com 3/5 dos seus membros. Mas o estudo dela, também como qualquer outra lei municipal, se resume ao estudo da letra da lei. Professor, letra da lei, como assim? O que está escrito. Basicamente, o que a banca faz é o seguinte, ela pega, seleciona o texto da lei orgânica, de uma lei municipal, Ctrl+C, Ctrl+V, muda uma palavra por outra ali, troca um instituto por outro e faz sua questão. Não tem jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais superiores, não tem doutrina, que são as pessoas que escrevem os livros. Não tem. Então, basicamente é isso. Ela pega a letra da lei e faz as questões. Como é que eu vou fazer com você? Eu vou pegar, ler a letra da lei, vou dizer, toma cuidado com isso, que normalmente as bancas fazem isso. Toma cuidado com essa palavra, que as bancas trocam por essa outra. Eu sempre vou fazer essas referências. Porque eu quero que você comece a treinar o seu cognitivo a identificar o que está de errado. E sempre você vai ter que fazer assim, uma relação. Né? Sempre vai encontrar alguma coisa que tem uma palavra ali fora do contexto. Então, eu peço que você se liberte dos distratores. Se estiver assistindo essa aula pelo computador, deixe só a aba desse vídeo aberto. Não abra outra aba, fique focado aqui junto comigo. Solta o celular para lá, deixa ele em outro cômodo para focar, porque eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque basicamente é o quê? A banca vai trocar apenas a letra da lei. Então você precisa estar atento. Tá joia? Tá combinado assim? Então vamos embora, vamos partir. Primeiramente, quando se estuda a lei orgânica, se tem o preâmbulo. Tanto a Constituição quanto a lei orgânica, existe uma parte da Constituição e da lei orgânica que é chamada de preâmbulo. Preâmbulo nada mais é do que o norte interpretativo. O preâmbulo ele vai dizer qual era, na época que foi escrita a lei orgânica de Belo Jardim, qual era a intenção dos vereadores à época. Então, o preâmbulo traz isso. Qual é a intenção? Qual o norte interpretativo? Com base em que a lei orgânica foi escrita? Então, vamos ver. Olha só. Nós, representantes do povo belo-jardinense, investidos em poderes otorgados pela Constituição da República Federativa do Brasil e legitimados pela vontade popular, vimos reafirmar o firme propósito de favorecer o progresso econômico e cultural da nossa terra. E também estabelecer, sobre o fundamento dos ideais de liberdade e justiça social, as bases da democracia participativa no âmbito da cidadania, em consonância com a Constituição do Estado de Direito em uma cidade solidária e humana. Imbuídos dessa missão, aprovamos a emenda 07/2002 à Lei Orgânica do município de Belo Jardim, cujo texto reformado, atualizado e consolidado está expresso na presente publicação. Então, ele traz aqui qual é a ideia, democracia participativa, também liberdade e justiça social, certo? Vamos lá. O artigo 1º, ele fala sobre o município de Belo Jardim, né? Então, ele fala, o município de Belo Jardim é uma unidade da República Federativa do Brasil com autonomia política, administrativa e financeira, regentes por essa lei orgânica e demais leis que forem adotadas, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual. Primeiro, quando
a lei orgânica fala em autonomia política, nada mais é do que a capacidade de criar suas próprias leis. Quando ele faz autonomia administrativa, significa dizer que eu posso organizar órgãos públicos, meus órgãos públicos, para fazer minha administração. E quando ele fala em autonomia financeira, significa dizer que é a criação de leis orçamentárias. Leis orçamentárias. Então, ele tem autonomia, né? Tanto política, administrativa e financeira. Cuidado, bastante cuidado agora, aqui, ó. Por quê? Muito comum os concursos públicos tentarem e colocar assim, ó, com soberania. É muito comum os concursos públicos colocar o termo soberania no lugar de autonomia. Olha só, aqui no nosso país, só quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Os estados e os municípios, eles não possuem soberania, eles possuem autonomia. Isso é uma pegadinha muito comum nos concursos públicos. Então, ó, cuidado para não cair nessa pegadinha e a banca dizer que o município de Belo Jardim tem soberania. Ele não tem, ele tem autonomia. Tá certo? Vamos lá. O governo municipal é constituído pelos poderes legislativo e executivo, independentes e harmônicos entre si. É vedada aos poderes municipais a delegação recíproca de atribuições, salvo nos casos previstos nessa lei orgânica. Vamos lá, agora vamos interpretar isso daqui. Veja, primeira pegadinha muito comum no concurso público é dizer que o governo municipal é constituído pelo poder legislativo, executivo e judiciário. Município de Belo Jardim, nenhum município aqui no nosso país tem poder judiciário. É só o legislativo, os vereadores, e o executivo, os prefeitos. Tá certo? Essa é a primeira pegadinha. O parágrafo único, ele traz para a gente o seguinte, ele traz a ideia que é vedado a delegação de competências. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma competência que pertence ao prefeito. É vedado ele delegar para os vereadores essa competência. Agora, se na própria lei orgânica existe essa autorização, porque veja que ela diz aqui, ó, salvo os casos previstos nessa lei orgânica. Então, se por acaso na lei orgânica tem essa autorização de delegação de competência, tudo bem. Caso contrário, eu não posso delegar uma competência que é do prefeito para os vereadores e vice-versa. Só posso fazer isso se tiver autorização pela lei orgânica. Fechou? Esse vai ser nessa pegada o nosso estudo, certo? Nosso estudo de lei orgânica é nessa pegada. Faço a leitura da letra da lei, explico alguma coisa, tem ali uma palavrinha, uma coisa ou outra, porque eu sei que muitas das pessoas que estudam para concursos municipais termina sendo ali a primeira vez que está tendo um contato com direito, então eu preciso ser um pouco mais didático, tem que ser um pouco com mais de calma, tá certo? No decorrer das aulas, vocês vão pegando aí o feeling e eu vou acelerando um pouco, tá certo? Vamos lá, vamos seguir. Olha lá, ele faz assim, ó. Os limites do território do município de Belo Jardim só podem ser alterados por lei estadual. Pronto. Aí aqui é uma pegadinha muito boa. A banca pode chegar e dizer assim, colocar aqui, ó, municipal. Sacou? Então sempre é nesse viés, certo? Observados os requisitos que vierem a ser estabelecidos em lei complementar federal, consultada previamente a população envolvida através de plebiscito. Cuidado aqui para a banca não trocar por referendo. Não trocar por referendo. Muito cuidado aqui, certo? Muito cuidado aqui. Plebiscito nada mais é o seguinte. É uma consulta, tanto o plebiscito quanto o referendo são conhecidos como consultas populares, formas de consulta popular. É perguntar ao povo o que é que eles acham sobre determinado assunto. No plebiscito, primeiro eu pergunto ao povo o que é que eles acham sobre aquele determinado assunto. Por exemplo, vocês concordam que o município de Belo Jardim se divida em outro município? Primeiro eu vou perguntar ao povo. Se o povo disser que sim, eu faço uma lei fazendo essa divisão. O referendo é o contrário.
Veja aqui, o plebiscito eu faço primeiro a pergunta e depois eu faço a lei. No referendo, a lei já vai estar pronta. E eu pergunto ao povo se o povo aceita aquela lei da forma que ela está escrita. Isso é o que a gente chama de referendo. Você vai gravar da seguinte maneira: plebeu, lembrou? Plebeu é povo. Então, plebiscito, primeiro eu pergunto ao povo, depois eu faço a lei. Referendo é o contrário. Primeiro eu faço a lei, depois eu pergunto ao povo. Tá certo? Só para cuidadinho aí com essas pegadinhas. Olha só. O território do município poderá ser dividido em distritos. Olha só. Então, o município de Belo Jardim pode ser dividido em distritos, criados e suprimidos, agora sim, ó, por lei municipal. Tá vendo aqui? Mesma coisa, a banca pode trocar por lei estadual. Aí, só que eu tenho que... Posso fazer por meio de lei municipal, mas eu tenho que observar a legislação estadual e fazer a consulta plebiscitária, tá vendo? Por meio de plebiscito. Aí o município integra a divisão política do estado, ou seja, o estado de Pernambuco é dividido em municípios. A sede do município lhe atribui o nome, Belo Jardim, e tem categoria de cidade, enquanto o distrito recebe o nome de sua sede, tá certo? Então, se tiver distritos no município de Belo Jardim, eu vou ter o distrito X, distrito Y. Constitui bens do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações de qualquer título que lhe pertençam. O município tem direito à participação no resultado da exploração de recursos hídricos e outros recursos minerais em seu território. Então, caso tenha ali um recurso hídrico que seja explorado no município de Belo Jardim, ela vai ter direito ao que a gente chama de royalties. Isso acontece muito com petróleo. Por exemplo, eu moro aqui vizinho a uma cidade chamada Pilar, aqui em Alagoas. Eu sou pernambucano, né? Eu sou de Garanhuns, Pernambuco, pertinho aí de Belo Jardim. E só que atualmente eu moro em Marechal Deodoro, uma cidade aqui na região de Alagoas, que é próxima aqui a Maceió. Mas próximo também tem uma cidade chamada Pilar. E em Pilar tem uma exploração de petróleo. Então, nesse caso aqui, o município de Pilar recebe os royalties. É uma cidade muito rica por conta disso. São símbolos, né? São símbolos. O brasão, né? Você vê nos documentos oficiais de Belo Jardim, não tem em cima, não tem um brasão, um símbolo? É um símbolo, é aquele brasão do município. Mas também a bandeira é um símbolo e o hino de Belo Jardim também é um hino. Cuidado que a banca pode jogar aqui, dizer que as armas também é um símbolo de Belo Jardim. Não é. As armas é um símbolo da República Federativa do Brasil. As armas são as armas nacionais, que é aquele símbolo bem bonito, parece uma flor verde. Pronto, é aquele, certo? De boa? Aí tem um selo. Ou a banca pode colocar aqui o brasão, mas também pode colocar o selo nacional, certo? Dizer que o selo também é um símbolo. Então, ele pode incluir. Lembre-se, só são 3, tá certo? Só são 3. Vamos lá, vamos trabalhar aqui um pouquinho a competência do município, certo? O que é que o município tem que prover? O que é que o município vai ter que fazer para a população? Vamos lá. O município compete prover tudo que se relaciona ao interesse local e ao bem-estar da população, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: legislar, ou seja, criar leis sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Às vezes eu tenho uma lei federal, eu tenho uma lei estadual, só que aquela lei, da forma que ela é escrita, não atende à peculiaridade do município de Belo Jardim. Então, o que é que os vereadores fazem? Pegam essa lei federal, pegam essa lei estadual e suplementam, ou seja, colocam algo a mais para atender à sua necessidade local, porque pode acontecer isso. Poxa, o Brasil é um país de natureza continental, então eu não posso criar uma lei federal e de repente aquela lei federal não cabe ao município de Belo Jardim. Então o que é que os vereadores fazem? Criam uma lei para suplementar, que nada mais é complementar de acordo com a realidade municipal, tá certo? Aí tem mais aqui, ó. Elaborar o seu orçamento, prevendo receita e fixando as despesas, né? Aqui, receita é o valor, é o dinheiro que entra, a despesa é o dinheiro que sai, com base no planejamento adequado. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, tem o IPTU, o ISS, né? O ITBI, bem como
aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e aplicar balancetes prazos fixados em lei. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, podendo fixar e cobrar preços. Dispor sobre a administração, a utilização e a alienação de seus bens. A alienação nada mais é do que venda, troca, permuta, né? Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação, por necessidade e utilidade pública ou por interesse social, criar e organizar e suprimir distritos, observado o disposto nessa lei orgânica, instituir a guarda municipal, destinada à proteção dos seus munícipes, bens, serviços e instalações para a colaboração na segurança pública, subordinada ao sistema estadual de segurança, na forma e nas condições estabelecidas em lei. Institui o regime jurídico único dos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, bem como os respectivos planos de cargos e carreiras, né? O município tem lá o seu regime jurídico. Organizar e prestar diretamente sob o regime de concessão ou permissão. Concessão e permissão são formas de delegação do serviço público. Por exemplo, o serviço de transporte municipal, ônibus, coletivos, pertence ao município, mas ele pode conceder, ele pode delegar, né, para um particular, uma empresa de ônibus particular. Mas o serviço ainda pertence ao município, mas quem está prestando o serviço é o particular. Então, ó, aí, ó, tá aqui, ó, transporte coletivo urbano intermunicipal, abastecimento de água, esgotos e sanitários. Por isso que tem lá, em Pernambuco, no caso, tem a Compesa, né? Mercados, feiras e matadouros locais, cemitérios e serviços funerários, iluminação pública e limpeza pública. Veja que tudo isso aqui é competência do município. Mas o que é que ele faz na maioria das vezes? Ele delega para um particular. Por exemplo, não sei aí se você for de Belo Jardim ou da sua cidade. Aqui mesmo é uma empresa particular que faz a coleta de lixo. Por quê? Porque foi uma delegação. Foi uma concessão de serviço, de realização de serviço público. O município ele também tem a competência de regular a utilização de locadores públicos, né? Botar o nome, tudo mais, estacionamento, zona azul, né? Regulamentar o transporte coletivo, dizer o itinerário, os pontos de parada, as tarifas, né? Outorgar concessão, permissão, autorização relativa aos serviços de transporte coletivos municipais, de táxis, mototáxis, fixando as respectivas tarifas, determinar os locais de ponto de táxi, mototáxi, estacionamento de demais veículos, instituir necessidade de tarifas respectivas, fixar e sinalizar limites de zona de silêncio, né, que não pode trânsito e tráfego de condições especiais, né, zona de silêncio seria ali nos hospitais, né, disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida de veículos que circulam em via pública municipal, manter com a cooperação técnica financeira da União do Estado programas de educação e ensino profissionalizante, prestar cooperação técnica e financeira com a União com serviços de atendimento à saúde da população, promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual, elaborar o estatuto dos seus servidores, mais uma vez repete, né? Observados os princípios fixados na Constituição Federal e Estadual, implantar uma política de proteção e de gestão ambiental em colaboração com a União e com o Estado. Fomentar a produção agropecuária e demais atividades econômicas, inclusive artesanal, preservar a floresta, a fauna, a flora, apoiar, desenvolver os espaços de equipamentos, instalações, instrumentos, atividades culturais, desportivas e de lazer, especialmente as ligadas à vida, à urbanidade e às tradições do município, realizar programas de alfabetização, realizar atividades de defesa civil, inclusive combater incêndios, assim como instituir políticas de prevenção de acidentes naturais e cooperação com a União e com o Estado, elaborar o seu plano diretor, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei de orçamento anual. Olha aqui, aqui é o que a gente chama, que eu falei antes, que seria as leis orçamentárias. Olha aqui. Daquela capacidade financeira, né? Autonomia financeira. Leis orçamentárias. Executar obras de saneamento básico, abertura e pavimentação e conservação de vias, drenagem pluvial, edificação e conservação de prédios públicos municipais e regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes, anúncios, bem como utilização de qualquer outros tipos de meios e propagandas, locais sujeitos ao poder de polícia
municipal. Veja que são várias competências que o município de Belo Jardim tem, certo? E ainda vai mais, ó. No tocante aos estabelecimentos industriais comerciais similares de prestação de serviços localizados no território do município, compete conceder e renovar licenças para instalação, localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais, revogar a licença daqueles cujas atividades se tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao bem-estar, ao sossego e aos bons costumes, promover o fechamento daqueles estabelecimentos que funcionem sem licença ou desacordo com a lei. Então, veja aí que tem essa autorização. Dispor sobre o registro, vacinação e captura, depósito e destino de animais, né? Com a finalidade principal de erradicação da raiva e de outras moléstias que possam ser portadores e transmissores por infração legislação municipal. Dispor sobre depósito e destino de mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. Promover e incentivar o turismo local em colaboração com os órgãos estaduais e com a iniciativa privada, como fator de desenvolvimento social e econômico. Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos e fixar tarifas de serviços públicos, inclusive serviços de táxi e mototáxi, horário de funcionamento industrial, comercial e de serviços. Então, veja que eu tenho aí a competência do município para fixar o horário de funcionamento, certo? Artigo 7º, ele fala, ó, a reformar esta lei, observadas as formas e os limites fixados nela na Constituição Constituição Estadual e a Constituição Federal. É competência comum, veja. Professor, o que seria essa competência comum? A competência comum nada mais é do que uma competência onde os entes federativos, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios trabalham em conjunto. Então, nesse caso aqui, o Estado de Pernambuco, a União e o município de Belo Jardim vão trabalhar em conjunto para promover esses serviços que eu vou falar agora. Um deles a gente sabe que é a saúde, a educação. Veja que são serviços que são promovidos pelos 3 entes federativos. Ó. Zelar pela guarda da Constituição Federal, Estadual e da lei orgânica, das leis e instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção das garantias às pessoas portadoras de deficiências. Proteger os documentos, as obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Proteger o meio ambiente, tá vendo? Combater a poluição em qualquer de suas formas. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais de saneamento básico. Combater as causas da pobreza, os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar e acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisas, exploração de recursos hídricos e minerais no território do município. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. Cabe ao município legislar de maneira concorrente, né? Já aqui a competência concorrente eu achei estranho, sabe por quê? Porque, de acordo com a nossa Constituição Federal, o município ele não tem competência concorrente. O município ele não tem. Só que na lei orgânica ele traz que o município pode trabalhar de maneira concorrente. Eu achei muito estranho quando eu vi a primeira vez. Mas, e perceba que ele remete exatamente ao artigo 24, que é o artigo que trata da legislação concorrente, né? Que só cabe à União, os estados e o Distrito Federal. Mas, olha cá, cabe ao município legislar de maneira concorrente com o estado e a União sobre matérias que forem de sua competência, indicadas no inciso 1 a 16 do artigo 24, observando disposto no parágrafo 1º e ao 4º daquele dispositivo constitucional, ou seja, é da Constituição Federal, disposto no artigo 80 na Constituição Estadual, né? Foi bem interessante quando eu vi isso, porque o município ele não tem competência concorrente. A competência concorrente só pertence à União, aos estados e ao Distrito Federal, certo? O município pode celebrar convênios com a União, com os estados ou com outros municípios para planejamento, organização e execução de funções de interesse comuns, mediante prévia autorização legal. Isso aqui seria o seguinte, um convênio nada mais é do que o município se unir com outro município, outros municípios, por exemplo,
para duplicar uma estrada. Isso é totalmente possível, isso é totalmente permitido, desde que tenha o quê? Uma autorização legislativa, uma lei que autoriza essa criação. Ao município é proibido permitir ou fazer uso de estabelecimentos gráficos, jornais e estações de rádio, televisão, serviço de alto-falante e qualquer outros meios de comunicação de sua propriedade para propaganda político-partidária, promoção pessoal ou que não tenha caráter educativo, informativo e orientação social. Veja que o município só pode fazer a propaganda em cartazes, gráficos, jornal, se for questão de caráter educativo, informativo ou orientação social. Também não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, ou seja, criar uma igreja, né? Subvencioná-las é o quê? Manter, embaraçar-lhe, ou seja, atrapalhar o exercício ou manter com ele seus representantes relações de aliança ou dependência econômica. Criar distinções entre indivíduos ou preferência em favor de qualquer pessoa jurídica de direito interno. Seria assim, vamos imaginar que o município de Belo Jardim abrisse agora o concurso público e dissesse que só quem podia participar desse concurso público é quem morasse no município. Isso fere a nossa Constituição Federal e fere também a lei orgânica, tá certo? De boa, daqui a pouco a gente volta e vamos continuar o pau na máquina aí na lei orgânica do município de Belo Jardim.